Olá, daremos continuidade ao curso do Git. E nessa aula 2 falaremos um pouco de controle de versão de código, que foi algo que eu citei brevemente na apresentação, na primeira aula, mas darei mais detalhes aqui nessa aula. O controle de versão de código está fortemente inserido dentro de empresas e instituições de tecnologia e desenvolvimento de software. É muito comum também o uso do desenvolvimento de software livre, o open source. É útil para projetos pessoais pequenos e simples, assim como também para projetos de grande escala, com diversos colaboradores, que nesse caso darei exemplos no final de alguns projetos com diversos colaboradores. O primeiro benefício é o rastreamento de projeto, ou seja, com a necessidade de sabermos o local, o estado e a qualidade de um arquivo, o controle de versão traz todos esses requisitos de forma que o usuário pode se embasar no arquivo que deseja utilizar. O controle de versão de código é um registro no Git de todas as modificações feitas no projeto até então. Então, caso queira voltar atrás de uma versão do projeto, é permitido, é algo possível com o Git. Utilizar esse tipo de sistema é uma segurança contra erros humanos, contra a inserção de bugs. E um outro detalhe importante, tem mecanismos para evitar qualquer tipo de ação de agentes infecciosos, entre aspas, nos arquivos. Aliás, somente os colaboradores, as pessoas que têm um convite para participar do projeto, têm o acesso aos arquivos do projeto em si. Pessoas de fora não conseguem o acesso. É possível ter controle de histórico, ou seja, é possível analisar o histórico e resgatar versões mais antigas e estáveis, se necessário. E com o Git dá para obter informações desde o primeiro desenvolvimento do projeto. E além de tudo isso que disse, dá para ramificar o projeto de maneira que pode ser trabalhado paralelamente, sem que interfira uma com a outra. E explicarei isso mais ao final, mas centenas, milhares de pessoas podem trabalhar paralelamente em um projeto. E o mais importante, para ser sempre lembrado, desenvolvimento e testes andam lado a lado. Então, toda funcionalidade acrescentada ou modificada no projeto passa por testes antes de ser oficializado no projeto e ser gerada, no final, uma tag de versão. Aqui eu já começo a dizer sobre os três tipos de controle de versão de código, começando pelos sistemas locais de controle de versão. Uma das ferramentas que utilizava esse sistema foi o sistema chamado RCS, que ainda é distribuído com muitos computadores hoje em dia. O RCS funciona mantendo conjuntos de alterações em qualquer formato especial no disco. Ele pode também, em seguida, recriar como qualquer arquivo se parecia em qualquer ponto, adicionando-se todas as modificações. Nesse segundo ponto, nesse segundo exemplo aqui, o sistema centralizado de controle de versão foi uma evolução que veio de uma questão importante: colaborar com desenvolvedores em outros sistemas. Então, são exemplos aqui o Subverse e o Perforce. Nesse sistema existe um único servidor que contém todos os arquivos de controle de versão, todos. E por muitos anos, esse era um padrão para o controle de versão. Como pode ser mostrado na imagem no slide, os colaboradores Amanda e Roberto têm acesso aos arquivos de um único sistema, de um único servidor. E esse sistema tinha vantagens, por exemplo, todo mundo sabe, até certo ponto, o que todo mundo no projeto está fazendo. Os administradores têm controle refinado sobre quem pode fazer o quê. E este aqui, ele é o mais interessante, é o sistema do próprio Git de funcionamento. Aqui, no sistema distribuído de controle de versão, colaboradores não somente usam o estado mais recente dos arquivos, mas também eles duplicam localmente o repositório completo para eles. Isso é bem interessante. Aí dessa maneira, se o servidor morrer e Amanda e Roberto forem colaboradores, ambos podem copiar o repositório de volta para o servidor para restaurá-lo. E esse é o sistema mais popular e é o que estudaremos no nosso curso Git. Esses sistemas distribuídos trabalham muito bem com vários repositórios remotos e de maneira que você pode colocar diferentes grupos de pessoas de diferentes maneiras do projeto. E com esse tipo de sistema aqui distribuído, permite que você configure vários tipos de fluxo de trabalho dessa maneira, que não são possíveis com sistemas centralizados explicados anteriormente. E aqui encontrei um projeto no GitHub. Lembrando que o GitHub e o GitLab são plataformas para armazenamento de projeto.
mas achei esse no GitHub em si. Encontrei esse projeto para dar um exemplo da funcionalidade de controle de versão de código. Esse projeto aqui que eu encontrei, o Git Python, é um pacote Python responsável pela interação com o repositório Git. E na imagem, como vocês podem ver, as partes que assinalei da esquerda para a direita, que eu vou começar a explicar, primeiro mostra as issues. Vou comentar mais delas no módulo 4, mas issues são problemas a serem resolvidos ou metas de desenvolvimento que os colaboradores colocaram. Aí, em segundo lugar, o segundo ponto que eu assinalei ali, 14 branches significa que atualmente no projeto, que até onde eu vi no momento, existem 14 desenvolvimentos paralelos desse projeto. 83 tags, que é o próximo, significa que existe até agora 83 versões do projeto. Um usuário pode baixar qualquer versão. Por exemplo, se existir a versão 2.1.13, o usuário pode baixar, ou uma mais avançada, mais de testes, o 3.3.17, por exemplo. O usuário fica livre para escolher, assim como o colaborador para fazer testes. O próximo, 2.816 commits, significam que nessas 14 branches, ou que pode ser mais, já que podem ter branches que foram excluídas, tiveram 2.816, entre aspas, checkpoints que eu comentei lá na aula passada, que são pequenos avanços de desenvolvimento. E por último, nessa grande quadrado que eu marquei, que eu assinalei em vermelho, mostra o tempo da última modificação de um determinado arquivo. Então, aqui é mostrado desenvolvimentos individuais feitos até hoje no projeto. Por exemplo, a Amanda melhorou alguma coisa da funcionalidade dentro da pasta doc, como vocês podem ver, dentro desse projeto aqui de Python. E esse desenvolvimento, por exemplo, né, foi incorporado ao projeto há 21 dias. Aí Roberto, por sua vez, trabalhou dentro de uma pasta chamada Git, dentro desse projeto, por exemplo, e seu desenvolvimento subiu para o projeto, para o repositório no último mês. Então dá para trabalhar separadamente. Mas a coisa mais importante que eu queria mostrar para vocês aqui, nesse momento, nesse projeto, é identificar esses 83 tags que falei no slide passado. São 83 versões do projeto que qualquer pessoa pode baixar qualquer versão. E veja também nas setas vermelhas que eu indiquei a data que é gerada a nova versão do projeto. E no GitHub tem a opção nesses ícones zip e tar.gz, é possível baixar localmente o projeto. E aquela numeração ali estranha, por exemplo, 2D15C5A na versão 3.1.24, por exemplo, ali, é um commit relacionado a essa versão do projeto. Só que esse assunto é para a próxima aula. Estava apenas explicando melhorzinho. Então aqui vou reforçar novamente, só para encerrar esse assunto e deixar bem claro para a gente começar a entrar de fato com o Git nos comandos futuramente. O Git ele é um sistema distribuído de controle de versão. Eu mostrei que outros tipos de sistemas existem, mas o foco do curso é baseado nesse. Tanto que facilita o trabalho do projeto, do Git Python, por exemplo, que eu dei. Com 14 branches atuais ativas sendo trabalhadas paralelamente e cada um com uma cópia do repositório, mas de forma local. Aí, se o repositório web desse projeto aí for apagado de alguma maneira exótica, qualquer um dos 14 colaboradores podem subir na plataforma seu projeto e esse projeto que a pessoa sobe no repositório se torna um novo repositório. Então, já que cada colaborador tem consigo o repositório no próprio computador, é possível fazer isso. Então, para um azar destino, 14 colaboradores atuais perdem todos os seus projetos, repositório web é perdido, um colaborador ainda que está desenvolvendo qualquer coisa no projeto, ele pode subir o desenvolvimento dele e se torna o novo repositório para acesso aos outros colaboradores trabalharem. E aqui, espero que tenha entendido um pouco de controle de versão de código. Entendido quão bom é o sistema distribuído de controle de versão, além de terem pego um pouco mais sobre o que é o Git, né? Avançando um pouco mais nisso, antes de começarmos a aprender sobre os comandos. Então, espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula do curso. Obrigado.